Olá pessoal, nesse vídeo nós vamos falar um pouquinho sobre o produto entre a soma ou diferença, mas agora envolvendo radicais. Bom, vocês já viram esse conteúdo no ano anterior e vocês sabem que aqui nós temos multiplicações de fatores com somas ou diferenças, só que agora nós vamos envolver os radicais, que é o que a gente está estudando, as raízes, certo? Então aqui nós temos um produto de 5 mais raiz de 2 vezes 3 mais raiz de 2. Bom, lá em produtos notáveis vocês já viram isso aqui. A gente usa a propriedade distributiva, né? Que a gente vai pegar o 5 e vai ter que multiplicar pelo 3 e pelo raiz de 2, e o raiz de 2 vamos ter que multiplicar pelo 3 e pela raiz de 2. Então, nós vamos fazer isso. Bom, muito bem. Vamos lá, 5 vezes 3, nós vamos distribuir aqui. 5 vezes 3, nós temos 15, certo? Agora, 5 vezes a raiz de 2, vai ser mais, né, no caso, mais 5 vezes a raiz de 2, 5 raiz de 2, né? Agora, vamos para a raiz de 2, raiz de 2 vezes 3, 3 vezes a raiz de 2, então vamos ter mais 3 vezes a raiz de 2. E agora, raiz de 2 vezes raiz de 2. Bom, raiz de 2 vezes raiz de 2, nós vamos ter a raiz de 2 ao quadrado, é um número multiplicado por ele mesmo, né? Raiz de 2 ao quadrado, ou raiz de 2 vezes raiz de 2 vai dar raiz de 4, e aí a gente vai resolvendo. Agora, nós vamos ajeitar tudo aqui. Bom, número puro, só temos aqui, né? 15 mais raiz de 5, 5 raiz de 2 mais 3 raiz de 2, nós podemos fazer, vocês já aprenderam com as radicações, com as aulas anteriores, 5 raiz de 2 mais 3 raiz de 2 é o termo semelhante aqui, então a gente pode somar os números direto, né? 5 mais 3, 8, 8 raiz de 2, mais raiz de 2 ao quadrado, vocês já viram na aula anterior que o expoente vem para dentro do radicando e vai ficar raiz de 2 ao quadrado. Para terminar aqui, eu vou botar aqui embaixo. Nós vamos ter o número 15 mais 8 raiz de 2 mais raiz quadrada de 2 ao quadrado, corta, vai ficar o 2. Então, ao final desta conta, nós vamos ter número com número, né? 15 mais 2, 17, mais 8 raiz de 2. Terminamos aqui. Usamos a propriedade distributiva aqui neste produto. E assim vocês vão fazendo, utilizando as regras de produtos notáveis que vocês já viram. E vocês podem encontrar isso, pessoal, na apostila de vocês na página 52. Vocês vão ter lá as regrinhas de produtos notáveis. Vamos fazer esse próximo. Bom, nós temos aqui raiz de 5 mais raiz de 3 ao quadrado. Ao quadrado, vocês sabem que é a mesma coisa que um número multiplicado por ele mesmo, né? Então, vai ser raiz de 5 mais raiz de 3 vezes raiz de 5 mais raiz de 3. E aí, nós vamos usar, como é ao quadrado, é ele mesmo multiplicado 2 vezes, né? Por ele mesmo. Nós vamos usar as regrinhas do produto notável, né? Raiz de 5 vezes raiz de 5, raiz de 5 vezes raiz de 3. Então, raiz de 5 vezes a raiz de 5 vai ser igual a raiz de 5 ao quadrado, né? Raiz de 5 vezes raiz de 5 ao quadrado. Raiz de 5 vezes a raiz de 3, vou colocar aqui indicado. Raiz de 5 vezes a raiz de 3. Mais porque tá tudo positivo aqui. Vamos lá. Agora é a vez do raiz de 3 aqui, distribuir. Raiz de 3 vezes a raiz de 5, raiz de 3 vezes a raiz de 3. Bom, vamos lá. Raiz de 3 vezes raiz de 5,
raiz de 3 vezes raiz de 5. Vou deixar indicado aqui. Raiz de 3 vezes raiz de 3, nós vamos ter raiz de 3 ao quadrado. Eu vou só arrumar aqui para vocês perceberem uma coisa, que vocês já viram isso lá em produtos notáveis. Olha, nós temos aqui raiz de 5 ao quadrado. Eu vou deixar aqui indicado. Raiz de 5 ao quadrado. Raiz de 5 vezes raiz de 3, ele vai aparecer duas vezes esse produto. Raiz de 5 vezes raiz de 3, raiz de 3 vezes raiz de 5. O produto é o mesmo. Não muda, se eu mudar a posição deles, não muda. Então, aqui nós temos duas vezes a raiz de 5 vezes a raiz de 3. Vou só ajeitar aqui, pra vocês perceberem. Nós temos duas vezes a raiz de 5 vezes a raiz de 3, mais raiz de 3 ao quadrado. Raiz de 3 ao quadrado. Percebam uma coisa, nós temos aqui a soma, uma soma elevada ao quadrado. Olha o que aconteceu. Para a gente, não, às vezes, não precisar fazer essa distribuição toda. Sempre será, quando é soma, o primeiro número aqui, ó, raiz de 5 ao quadrado, mais duas vezes o produto entre eles, duas vezes raiz de 5 vezes a raiz de 3. O produto entre esses dois números. Mais o segundo número, a segunda parcela aqui, ao quadrado. Sempre será assim com qualquer número. Se eu tivesse 2 mais 5 ao quadrado, se eu fosse fazer a distribuição, ia ficar o primeiro ao quadrado, mais duas vezes o produto entre eles, mais o segundo ao quadrado. Então, só para vocês perceberem. Mas se não perceberem, pode fazer a distribuição aqui tranquilamente. Então, raiz de 5 ao quadrado, a gente viu aqui que o expoente vem para dentro da raiz, e como o expoente é igual o índice, desculpa, a resposta vai ser o número que está aqui. Então, raiz de 5 ao quadrado vai ser 5. Duas vezes raiz de 5 vezes raiz de 3. Nós vimos nos radicais, quando está multiplicando aqui, o índice é o mesmo, a gente pode juntar em um radical só. Então, vai ser 2 vezes raiz de 5 vezes 3. Mais raiz de 3 ao quadrado, expoente igual ao índice, resposta 3. Isso será igual, número com número, 5 mais 3, 8. 2 vezes raiz de 5 vezes 3, mais 2 vezes raiz de 15. Acabou aqui, não tem mais para onde correr, certo? Sempre vai usar aquelas regrinhas de produtos notáveis. Aqui nós temos o produto da soma pela diferença. Olha, 3 mais raiz de 2 vezes 3 menos raiz de 2. Então, nós temos aqui a soma e a diferença. Tendo aqui a soma pela diferença, vamos fazer a distribuição normalmente. Depois nós vamos perceber uma coisinha. 3 vezes 3, 3 vezes a raiz de 2, né? 3 vezes 3, 9. Agora, nós temos aqui um número positivo vezes um número negativo. Raiz de 2 aqui está negativo. Mais com menos, menos. 3 vezes raiz de 2, 3 vezes a raiz de 2, certo? Agora, vamos fazer a distribuição com a raiz de 2. Raiz de 2 vezes 3 e raiz de 2 vezes menos raiz de 2. Vamos lá. Raiz de 2 vezes 3, positivo com positivo, positivo. Raiz de 2 vezes 3, 3, raiz de 2. Agora, mais raiz de 2 vezes menos a raiz de 2, mais com menos, menos. Raiz de 2 ao quadrado. Menos a raiz de 2 ao quadrado. Mais com menos, nós já fizemos o estudo. Mais com menos, menos. Raiz de 2 vezes raiz de 2, raiz de 2 ao quadrado. Percebam uma coisa aqui. Olha, nós temos aqui um número 9. 9. Menos 3 raiz de 2 mais 3 raiz de 2. Bom, dá 0, né? Devo 3 raiz de 2, tenho 3 raiz de 2, 0.
menos raiz de 2 ao quadrado, menos raiz de 2, vai ficar menos raiz de 2 ao quadrado. Percebam uma coisa aqui, quando nós temos o produto, vocês já viram isso, da soma pela diferença, no final nós vamos ter somente o quê? O quadrado do primeiro número, presta atenção, hein? 3 ao quadrado, 9. Então, o primeiro número aqui é 3, né? Nessa parcela aqui, nessa soma. O primeiro número é 3. O segundo número é raiz de 2. Então, pensa bem. 3 ao quadrado, 9. Menos a raiz de 2 ao quadrado. Raiz de 2 é o segundo número. Então, toda vez que a gente tiver o produto da soma pela diferença, no final vocês vão ter sempre isso aqui. O primeiro ao quadrado menos o segundo número ao quadrado, certo? Resolvendo isso aqui, nós vamos ter 9 menos raiz de 2 ao quadrado, expoente igual ao índice 2. 9 menos 2, 7, certo? Então, nós temos aqui produto da soma pela diferença. Utilizando produtos notáveis, nós vimos que chegamos no primeiro ao quadrado menos o segundo ao quadrado, e aí resultou em 7. Se não perceberem isso de cara, vai fazendo a distribuição, mas vocês vão precisar perceber isso quando a gente for falar de racionalização de denominadores. Mas vamos com calma. Bom, próximo. Agora nós temos uma soma com um radical aqui, raiz de 3, elevado ao cubo. Elevado ao cubo quer dizer que eu vou multiplicar um número por ele mesmo 3 vezes. Então, vamos lá. O número que nós estamos multiplicando é 2 mais raiz de 3, certo? Então, vai ser 2 mais raiz de 3 vezes 2 mais raiz de 3 vezes 2 mais raiz de 3. Se é o cubo, é ele mesmo 3 vezes, né? Então, vamos lá. Aqui, nós não vamos poder fazer a distribuição assim várias vezes, não. Vamos por partes. Vamos fazer primeiro os dois aqui, né? Como se fosse ao quadrado. Vamos fazer esses dois, depois nós vamos repetir isso aqui para fazer com ele. Bom, nesse primeiro caso aqui, nessa distribuição, nós vamos ter 2 vezes 2, 4. 2 vezes raiz de 3, mais com mais 2 vezes raiz de 3, né? Raiz de 3 vezes 2, mais 2 vezes raiz de 3. E raiz de 3 vezes raiz de 3, raiz de 3 ao quadrado, certo? Essas duas primeiras multiplicações já estão feitas aqui. E aí, a gente vai repetir, porque vai multiplicar tudo isso, o resultado disso aqui vai multiplicar por 2 mais raiz de 3, certo? Vamos só ajeitar isso aqui, que tá aqui dentro desse parênteses. Vou botar aqui embaixo. Número com número só tem esse, né? 4. 2 vezes raiz de 3 mais 2 vezes raiz de 3, nós vamos ter 4 raiz de 3, né? E raiz de 3 ao quadrado, expoente igual ao índice, mais 3. Isso será multiplicado por 2 mais raiz de 3. Pode ajeitar aqui, número com número. 4 mais 3, 7. Mais 4 raiz de 3, né? Vezes 2 mais raiz de 3. E agora, nós vamos fazer a distribuição novamente, para a gente conseguir terminar. Bom, 7 vezes 2, e depois 7 vezes raiz de 3. 7 vezes 2, 14. 7 vezes raiz de 3, 7 raiz de 3, certo? 4 raiz de 3 vezes 2, eu vou multiplicar número com número. 4 vezes 2, 8, e a raiz de 3 vai permanecer lá, né? E 4 raiz de 3 vezes a raiz de 3, nós vamos ter 4, e raiz de 3 vezes raiz de 3, raiz de 3 ao quadrado, certo? Terminando isso aqui, o número
Vou trazer para cá para baixo. 14 já tá aqui. 14. Nós temos aqui 7 raiz de 3 mais 8 raiz de 3, nós vamos ter 15 raiz de 3, certo? E 4 vezes a raiz de 3 ao quadrado, bom, nós temos 4 vezes raiz de 3 ao quadrado, expoente igual ao índice, ficou só o 3, né? Então, terminando, aqui, ó, 4 vezes 3 vai dar 12, para a gente somar com 14. 14 mais 12, 26. 26 mais 15 raiz de 3. Bom, elevado ao cubo, nós vamos fazer essa distribuição, vamos chegar no valor final. Tudo isso, gente, vocês encontram na página 52, tá? Vocês podem dar uma olhadinha lá nos produtos notáveis, tá lá relembrando. Então, produto entre soma ou diferença com radicais, nós vamos usar as regras do produto notáveis e quando tiver os radicais, nós vamos utilizar as regrinhas dos radicais que a gente já viu por aqui, certo?